Pessoal, hoje a gente vai falar de animal de alto valor genético, animais campeões que se apresentaram em nacionais, se apresentaram fizeram grandes apresentações e hoje os criadores, os criatórios estão vendendo eles nos leilões ou você liga diretamente para o criatório ou para o criador e você está comprando ele por um alto valor. Então é o seguinte, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: é indiscutível a qualidade do animal. Do animal como atleta é indiscutível. Ele fez grandes apresentações, se apresentou no nacional ou em grandes arenas. Então isso aí não está em questão, é indiscutível. Agora, você tem que entender o seguinte: aquele animal que chegou aí para o nacional, ele teve uma classificação. Quantos irmãos dele que o grande criador tirou para poder sair ele e ir para o nacional, né? Teve uma classificação primeiro em casa, né? Que ele classificou alguns e desclassificou outros. Aí depois teve a primeira apresentação na sua cidade, numa rinha de mais baixo nível, para ele ver como se comportava. Enfim, teve uma classificação e teve o fator sorte, porque galo tem que ter sorte, é um jogo. E teve o fator sorte e esse animal foi predestinado a ir para o nacional. Mas veja bem, ele saiu de uma linhagem de quantos? 30, 40, 50? Para poder sair ele e ir para o nacional, ir para uma grande arena e vencer. E hoje você está comprando filhos desse animal, certo? Certo. O pessoal tem que entender o seguinte, que o povo gosta, sabe de quê? Eu acabei de crer, o povo gosta de mídia. O povo gosta de propaganda, gosta de ilusão, gosta de nomes e mais nomes, certo? Por exemplo, uma vez o cara estava anunciando uns animais, aí ele colocava assim, vou falar uns nomes aqui que não é nome de raça não, só para você entender. Olha, esse aí, pelo pai, estava escrito lá, pelo pai era filho de furacão, ventania, ciclone, tempestade, e a mãe era terremoto, treme-terra, tsunami, cratera. Eu fiquei abismado, eu digo, gente. E eu não sabia que tinha tantos pais e tantas mães. Aí eu fui olhar na cronologia. Eu acho que ele deve estar falando do pai, do avô, do bisavô, do tataravô e do tetravô. Porque eu nunca vi tantos nomes. Entenda, aí por isso que eu chego à conclusão. E o povo gosta disso. Aí eu chego à conclusão que o povo gosta de quê? Propaganda, ilusão, nomes e mais nomes, mídia. É isso que o povo gosta, né? Agora, o povo me pergunta, gente, e você não acredita em genética? Não, claro que eu acredito em genética, eu sou quartista, e no quarto de milha, eu sou fã da linhagem de Cheio de Apolo Bar, né? Você vê a linhagem de Cheio de Apolo Bar, você tem Cheio de Lio, Dom Diego Bar, Cheio de Estio, o Cheio de Zorreiro, tudo dessa linhagem, cada vez descendo mais e só tira animais bons. Essa é uma opinião minha como quartista, né? Quarto de milha. Agora veja bem, no quarto de milha, eu vou fazer comparação agora do galismo com quarto de milha. No quarto de milha, teve uma época que não se fazia DNA, certo? Não se fazia DNA. Logo porque naquela época também não existia e quando surgiu era um absurdo de caro os exames, mas com o tempo começou-se a gerar dúvidas. E no galismo só o que tem é dúvidas. Então, a ABQM, que é a Associação Brasileira de Quarto de Milha, ela resolveu hoje que hoje não, né? Já há décadas, todos os seus animais têm que ter DNA, certo? Aí resolveu qualquer tipo de problema de dúvidas. Veja, você compra um animal, um galo, num grande criador, certo? Você está confiando, você está acreditando no que ele diz, no que ele fala, no que ele vai mandar. Rapaz, será que ele vai mandar o melhor dele para você? Será que ele teve 200 vendas e ele tem 200 animais bons para mandar para todos? Ou será que ele só tem 10 bons no meio de 200 ou 20 bons? Que ele fez 200 vendas. Ou ele tem 30 bons e ele vai segurar só 5 para ele. Se ele tiver 30 bons, mandar 25 para o povo, mas ele teve 200 vendas. Você tem que entender isso. O animal que você está comprando, que é o pai de todos esses,
Quantos irmãos foi para poder classificar esse? Essas dúvidas todas que paira no ar, né? Então, genética, claro que eu acredito em genética, eu acredito muito em genética, eu até acho que genética é o caminho, entendeu? Eu só não acredito em pessoas, às vezes, que eu nunca vi, que eu não conheço. Existem muitas pessoas honestas, existe, mas a grande maioria não é muito honesta não, viu? Nesse meio da gente, do galismo. É complicado. Aí o que eu digo? Eu digo o seguinte, vamos voltar ao assunto do DNA. Ora, se um DNA hoje é mais ou menos um quarto de um salário mínimo, ou seja, 25% do valor de um salário mínimo, é um exame de DNA. Aí você está comprando um animal num grande criatório, que você está pagando 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, 5, 6 salários mínimos você está pagando nesse animal. O que custa fazer um exame de DNA, que é 25% de um salário mínimo? É um quarto do salário mínimo. Eu acho que não custaria nada. E por que o galismo não faz igual a BQM? Eu estou vendendo filho de fulano com cicrana. Fulano com cicrana. Está aqui o exame de DNA. Comprove, mas é tudo na palavra. É tudo no dizer. É acreditar ou não acreditar. É acreditar ou não acreditar. E no meio que a gente vive do galismo, acreditar em conversa é um pouco complicado. Então, o que é que eu aconselho? Eu aconselho o seguinte: você tem algum amigo, alguma pessoa conhecida que fez compras nesses grandes criatórios, fez compras no criatório A, no criatório B, no criatório C. Você vai lá, visita ele, analisa, veja os animais dele se apresentando, Aí se você, daquela linhagem do criatório tal, eu não gostei do criatório tal, se apresentando perto de você, você vendo. Aí você vê um irmão, outro irmão, um primo, aí, eita, esse criatório, eu faço isso, desse criatório eu gostei, eu vou nesse meu amigo, que eu conheço, e tento comprar alguma coisa a ele. Ele vai me cobrar um pouco caro, mas pelo menos ali eu estou vendo com meus olhos. E chega no seu próprio amigo, no seu próprio conhecido, você ainda é enganado, eles enganam, ele pega, vende uma franga a você, dizendo que é daquela linhagem, às vezes não é. Você tem que ter conhecimento com ele, você tem que chegar num tratador sem ele saber, conversar, sondar, porque senão você vai ser enganado até pelos seus próprios conhecidos. A verdade é essa, dessas grandes compras. Agora, vai vir um bom? Vai. Se o cara teve 200 vendas, né? Ele não tem 200 bons, mas no meio tem. Então, se ele tem 20 bons ali no meio e teve 200 vendas, 20 pessoas vão receber bons. E o resto? Não, porque todo mundo do meio do galismo sabe. Você tira um cruzo de um galo com uma galinha, vai sair todos bons? Não, tem que ter classificação dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio criatório. Então, essa é a minha opinião sobre esses animais caros, esses animais de leilões, de grandes criatórios. Essa é a minha opinião. E para fechar, eu acredito o seguinte, veja só, galismo é um hobby. Galismo é para rever os amigos. Galismo é para conversar, é para brincar, é para se desestressar, é para se divertir. Galismo é quando você sai para ir rever os amigos do galismo, nas apresentações, você tem que chegar em casa melhor do que você chegou. Galismo não é para ganhar dinheiro. Galismo é para se divertir. Igual eu disse, dinheiro você ganha no seu trabalho. Então, veja bem, analise bem, pense bem antes de você fazer grandes investimentos, porque você tem que sentar e colocar na sua cabeça isso que eu disse, galismo é um hobby. Então, cuidado. Eu digo e repito, nesse meio do galismo, existem pessoas honestas? Existe. Agora, a grande maioria é duvidosa. Então, você que sabe se você tem dinheiro sobrando para arriscar.